outra coisa, não é? Inclusive, num dos debates que houve em Tiradentes, a Ilana Feldman diz uma coisa que me pareceu muito interessante, que a linguagem do filme se destrói à medida que o filme vai sendo feito. Quer dizer, no fim do filme não sobra absolutamente pedra sobre pedra, já que tudo é encenado e que a encenação é revelada, não é? Até uma das atrizes é maquiada, uma é dirigida, as minhas frases são ditas de diversas maneiras diante do microfone, não é? Então não sobra absolutamente nada, então não tem nenhuma mensagem, não é? nesse filme sobre fóbicos ou qualquer outra coisa. E Zé do Caixão, ele interpretou ou ele acreditou? Houve no início uma dúvida, é como que ele foi convidado para participar, não é? Quem foi convidado para participar é o Zé Mojica. Acontece que o Zé Mojica veio acompanhado de uma senhora, né, que é a mulher dele, que dentro de uma mala tinha os apetrechos do Zé do Caixão. E ele resolveu aparecer como Zé do Caixão. Não é o que tinha sido planejado, mas também isso não é que isso tivesse sido planejado, mas também não deixava de ter sido planejado. Tanto fazia, que isso estava aberto para a maneira como ele quisesse se apresentar, né? Agora, se ele foi convidado para assistir a estupros, isso ninguém perguntou para ele. A questão é saber se discute a relação que os espectadores, juntos, isoladamente, possam ter com uma obra, ou se discute a obra em si, porque ele usou essa expressão. Não é? Então, você tem definições, por exemplo, dadas por historiadores, não é? O que é a obra de Shakespeare. A obra de Shakespeare é a soma das suas interpretações. Então, é encarar a obra como um ser social, né, que se relaciona e com a qual as pessoas se relacionam. E é isso que gera e que cria a obra. O Alain Resnais, certa vez, disse... Alain Resnais é um diretor que eu tenho assim, no mais alto conceito. Né? Na estreia de um filme, lhe perguntaram se ele considerava esse filme um filme político. Então, algum tempo depois de Hiroshima, Meu Amor, já nos anos 70, né? E o René respondeu o seguinte: o filme vai estrear a semana que vem. Me dê 15 dias depois da estreia para responder a sua pergunta. Isso significa o quê? A obra está na relação com o espectador e não em si. Portanto, não é que é a negação do discurso. Ao contrário, é um estímulo para o discurso, porque é nesse discurso que se, não só se explicita, mas como também se aprofunda a relação de um espectador ou de um leitor, tanto faz, com uma determinada obra. Aquilo ao que me oponho muito é de considerar que a obra está fechada, né, que ela tem uma existência, né, e que se trata de descobrir ou de entender o que ela é em si. Né? Ou seja, que é uma atitude antipositivista, né? Mas ao contrário de criar uma relação viva com a obra, e ela só existe, a obra, nessa relação. Seja até, inclusive, de rejeição.
não significa o que eu digo, que a obra deva ser aceita, absolutamente, pode ser rejeitada. A pessoa pode sair no meio e bater a porta se quiser. Não